Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje estamos aqui com ele, Peugeot 2008 GT Hybrid 2026. Sim, agora ele tem alguma eletrificação para fazer a sua vida um pouco mais econômica. Será? Nesse teste vou te contar sobre isso. Vou te contar também porque ele, que parecia ser um fenômeno de vendas em 2024, em 2025 não tem emplacado tanto assim. Será que as pessoas estavam esperando uma eletrificação na linha 2008 para, enfim, voltar a comprá-lo? Vou te contar também como ele anda e também porque ele sempre será um dos meus favoritos, ainda que parece que as pessoas não estejam assim tão envolvidas e apaixonadas por ele. Será que é uma loucura colocar algo que deixa o carro ainda mais caro, sendo que ele está vendendo menos? Vale lembrar ainda também que quando ele foi lançado lá em agosto do ano passado, ele tinha preços a partir de R$110 mil. E hoje não sai por menos de R$133 mil. E a versão GT já ganhou mais de R$13 mil em preço. Parece que algumas questões já foram respondidas agora. Mas de resto, só depois da vinheta, com os loucos franceses como Jean-Marie Balestre, Eric Cantona, Kylian Mbappé, gosta de umas meninas diferentes, Napoléon Bonaparte, Chirion de l'Arco, ça va. O nome 2008 comemorou 10 anos este ano em abril, que foi o lançamento da primeira geração do carro por aqui, que não fez tanto sucesso, uma mistura meio de perua com crossover, com SUV, enfim, acabou não vendendo muito bem, mas já era produzido lá na Argentina, onde é este aqui também pelos nossos hermanos hijos de Milei. Pois é, e agora ele ganhou o mesmo sistema híbrido que equipa Pulse e Fastback, já com aquela atualização onde a bateria de chumbo, se não tivesse carregada a contento, o sistema não funcionaria. Pelo menos foi isso que eles contaram para João Del Arco lá no lançamento no Rio de Janeiro há 40 dias. De toda forma, ele quando chegou causou suspiros e alguns delírios na cabeça dos compradores. Em dezembro de 2024, ele chegou a emplacar 2.163 unidades e com o início das vendas em agosto, em apenas 4 meses, ele conseguiu vender 7.700 carros. Esse ano, em 9 meses, de janeiro até setembro, passou pouco das 8.600 unidades, ou seja, a média não chega a 1.000 carros por mês. Mas por que isso aconteceu? Foi só a subida de preço? Ou quem comprou acabou não falando muito bem dele para o vizinho? Ou as pessoas não se impressionaram com esse design? Muita gente tem miopia, né? Eu gosto pra cacete e vou começar falando ali da frente. Tão certo quanto a Argentina demorou 52 anos a mais que o Brasil para ter um tricampeonato mundial, é que ninguém passa batido por essa frente. Olha o tanto de informação que você tem aqui. Ali, os faróis de LED, um estilo joia, separadinhos, bem bonitos. Aqui, as garras do leão. O leão só tem 3 garras? Esse leão vai ser presidente. E também essa frente com uns detalhes em branco aqui da cor do carro, né? Eles preferiram parar de usar o cromo, mas aqui desse lado eles estão usando. Falam que é mais amigo do meio ambiente. Bom, e aqui a gente tem coisas verticais e aqui embaixo linhas horizontais. A geometria aqui pegou pesado. Temos sensor de estacionamento na frente nessa linha GT, que parte de R$ 163.990 e você paga mais R$2.000 por esse branco nacré. E tem também um cinza, que é considerado uma cor metálica barra perolizada, que também custa R$2.000, só na cor preta, que não paga nada a mais. Eles não trouxeram mais o azul, pelo menos eu não vi lá no site. O que aconteceu? Tinha o azul? Tinha, não tinha? Ou era só no elétrico? Me conte aí nos comentários. Outra coisa que as pessoas ficaram um pouco chateadas de não ter vindo na versão GT de 2026 foi
O ACC, pois é, ele tem alguns sisteminhas de condução, mas o ACC com stop and go, distância do carro à frente, não. E tem sim câmeras 360 que não funcionam lá daquele jeito. No fim das contas, acho que a parada aqui nem é visual, é falta de equipamentos mesmo. Mas a versão híbrida permite com que ele tenha uma redução de IPI. Ou seja, esse carro que custaria 181.990, pelo menos esse é o preço de lista, eles vendem como estoque da montadora por 163.990. Vamos ali do lado que tem mais coisas pro bem e pro mal. Tão certo quanto a França demorou 60 anos a mais que o Brasil para ter um bicampeonato mundial, é que as pessoas esperam de uma versão GT rodas diferentes das outras, né? Se você for na Active, na Allure e na GT, vai ter as mesmas rodas de aro 17 com o mesmíssimo desenho. Essa parte que parece plástica é metálica. Poderiam dar uma diferenciada, né? Talvez isso tenha pego. E também a pequena distância entre eixos de apenas 2,61 m. Sendo assim, ele vai brigar mais com carros menores como o Guardian, Nivus e Pulse do que com carros maiores, como, por exemplo, Creta, Tracker e também o Volkswagen T-Cross, para ficar nesse sem falar de Nissan Kicks, por exemplo. Bom, de toda forma, quem anda com o carro gosta de bom ângulo de entrada e de saída e de 23 centímetros, 22,7 centímetros de altura do solo. E ele também pode vir nessa configuração duas cores, como se fosse o nosso Coringão, branco por baixo, preto por cima e também colunas pintadas em preto, assim como os retrovisores e o loginho GT escurecido aqui. De resto é basicamente isso. Muita gente também gostou dele ter crescido com relação ao 2008. Não, muita gente é muita gente, porque ninguém quase comprava aquele 2008. Ele já estava mal. Mas, hashtag saudades do 1.6 THP. Ainda não temos ele nessa plataforma CMP, mas a esperança é a última que morre, ainda mais se eles lembrarem o que significa GT e GTI na linha dos amigos lá da Borgonha. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás. Tão claro e cristalino quanto Maria Bethânia é muito, mas muito melhor do que Edith Piaf. Esta aqui é uma traseira que poderia ter a chancela da Escola Sargentelli de traseiras. Muito bem feita e ancorada numa simplicidade quase tecnológica, porque você tem umas pastilhas de luz aqui. Eu gosto bastante, ainda mais quando não se tem o ciclope como diversos carros agora o tem. E outra coisa que me agrada muito é ter um para-choque bem longe da tampa. Isso sim é se preocupar com reparabilidade e com os custos que você pode ter na hora de tomar uma balroada. Aqui tem um black piano em cima que eu dispensaria, mas estilisticamente ele é preciso para combinar aqui com isso e com isso e com o teto. Pode ser que eles acertaram. A diferença desse carro GT 2026 para a versão 2025 tá só aqui, ó. Hybrid. Embaixo, em cima do Turbo 200. É assim que você vai reconhecer à primeira vista. Então, tem que olhar o carro inteiro, esperar passar, e como se fossem aquelas esculturas que você vê na praia, na rua, no clube, na piscina, no seu prédio, dar aquela olhadinha e ver. Bom, sofisticação não é a marca desse carro, porque ele não tem nem tampa elétrica, por isso que ele não pode custar 181 mil. Não façam isso, não sobe esse preço não. Digo 181 mil quando tá com essa cor branco nacré, porque na verdade a tabela dele na cor sólida é de 179.990. Deixa eu mostrar aqui o porta-malas, que não chega a ser um porta-malas, é quase um porta-joias. Brincadeiras à parte, tem 374 litros. E sim, temos um step fininho de uso temporário aqui. Assim como acontece com o Pulse e Fastback, a bateria do sistema mild hybrid não fica aqui atrás, fica lá dentro. Daqui a pouquinho eu te mostro. Agora vamos aos números, vamos ver se há alguma diferença de desempenho e de consumo com ele abastecido com etanol. Come on! Eu falei etanol só para rimar com come on, porque na verdade nós fizemos os testes todos com gasolina.
E eu sei que você prefere os testes com gasolina. Então, quem saiu do vídeo se deu mal. De toda forma, os fanáticos por técnica sabem. Freio a disco tanto na frente quanto na traseira. E suspensão McPherson na frente e eixo de torção atrás. Aqui temos nada mais nada menos do que ele. O indefectível 1.0 T200, o tricilíndrico turbo, né? São 130 cavalos com etanol, 125 cavalos com gasolina e 20,4 kg força-metro de torque em ambas as situações, com ambos os combustíveis a 1.750 RPMs. E está sempre junto com um câmbio de CVT, um dos câmbios que se deram bem com um motor turbo, diferente do que acontecia no passado. Eles também simula 7 marchas e com esse sistema BSG Mild Hybrid, que funciona como um super alternador e te dá um start-stop indesligável, isso me irritou um pouquinho nessa convivência. Ele ganhou 10 quilos de peso, passou de 1.264 para 1.274. Eu não me lembro exatamente em cima da pinta quanto que eu fiz no teste que rodei com ele há aproximadamente um aninho atrás, ou um pouco menos, 11 meses. Mas os números são surpreendentes. No 0 a 100 não, fez 0 a 100 em 10,6 segundos. Se eu não me engano, os detalhes de fábrica eles dizem 10,3. Mas como eu tô com gasolina, não achei ruim não. E em consumo excepcional, cheguei a 9,9 km por litro de gasolina na cidade e a 16,8 km por litro de gasolina na estrada. Também não me lembro exatamente, mas me lembro que eram números bem bons antes. Nada mais, nada menos do que 9,7 km por litro de gasolina na cidade e 16,7 km por litro na estrada. Ou seja, o sistema Mild Hybrid deixou ele 2 mil mais caro. E a economia nem foi tão grande assim, fazendo os testes nas mesmas vias, pelo mesmo percurso, com a mesma média horária, mas obviamente em dias diferentes. Então pode ser que tenha influenciado alguma coisa, tá mais calor ou tá mais frio, eu não me lembro da temperatura naquele dia, vou consultar o poupa-tempo, o clima-tempo. Aqui temos manta acústica, justamente para você que adora abusar da regra 3, onde menos vale mais. Vamos dar uma olhadinha ali no banco traseiro e depois contar como é que são as impressões ao dirigir e o que muda efetivamente quando você tem um sistema Mild Hybrid, que é praticamente nada. Não muda nada mais ou menos, né? Pra gente que é aqui de São Paulo, ficar livre do rodízio é uma boa. E isso acontece também. Vale lembrar ainda que esse sistema elétrico gera 4 cavalos e 1 kg força-metro de torque, mas não vão efetivamente às rodas ou ao motor. É só uma grandeza aí que eles gostam de contar. E a bateria fica ali embaixo do banco e tem 0,132 kWh. Aqui, como em todos, inclusive Volkswagen, Jeep, etc., plasticão do pagode na porta, mas eu sei que você só xinga quando é a Volks. Aqui temos um corinho nessa parte também, mas o resto é tudo plasticão mesmo. Peugeot tem muitos fãs, né? Eles não ligam para isso. Talvez eles gostem mesmo do carro. E não usem tanto assim a regra 3, onde menos vale mais. Vamos entrar aqui para te mostrar. Não que eu esteja me sentindo como um ourives no dia da queda da Bastilha. Mas confortável não estou. Pois é. Tem isso, né? Esse entre-eixos um pouquinho pequeno. Tudo bem. Se você não tiver com um animal de grande porte como eu dirigindo aqui, sentado atrás de mim mesmo neste momento, com todo respeito, talvez fique um pouco mais confortável. Mas assim, com as minhas medidas de mais de 1,90 m e incontáveis quilos para dirigir e sentado atrás, não vai assim tão bem. Outra coisa que já deveria ter sido pensada ou feita pelos engenheiros e todos que trabalham nesses carros e fazem evoluir constantemente é a saidinha de ar aqui para trás, né? Pois é. Esse carro também, com essa plataforma CMP, tem um grande túnel central para um carro compacto que não tem versões 4x4, ou seja,
Não entendi. Gosto deste Color and Trim de preto, com um detalhezinho aqui, além do couro, né? Tem esse detalhe sintético aqui de tecido e as costurinhas verdes. Mas, essencialmente, não é um carro muito largo. Tem 1,77 m de largura, mas ele tem... ele tem uma barra assim, me lembra até chassi tubular. Lá na frente eu vou mostrar pra você porque é algo que tira um pouco da sua naturalidade de entrar e sair do carro. E isso eu consegui perceber nessa passagem do carro aqui, talvez porque eu esteja ficando mais velho. E não tem os movimentos assim tão elásticos como era antigamente. Vamos dar uma olhadinha lá. Vem. Opa, aqui também. Carro compacto. É assim no mundo inteiro. Bom, não temos banco elétrico para o passageiro e temos este detalhe aqui. Deixa eu pegar aqui nossa giringa. Aqui temos uma soleirinha escrito Peugeot. Aqui. E tem isso aqui que é bem largo. Aliás, a bateria fica aqui embaixo do banco, como eu prometi de te mostrar. A bateria do sistema Mild Hybrid. Isso aqui é bem largo e atrapalha um pouco porque esse banco consegue ir bem baixo. Isso é bom, né? Quando a gente está dirigindo, mas na hora de entrar e sair, vou te mostrar aqui, peraí. Segura aqui. Passou. Ai! Que castanhada, meu irmão. Aqui, entrei. Aí, normal é quando aqui, ó, você já puxa a perna e vem, né? Aqui você ainda tem que dobrar um pouco mais. Se você quer mais alto, como este que vos fala, vai sentir essa diferença. Contudo, a posição de dirigir é incomparável neste mercado de SUVs. Também achei que ele demora um pouco para ligar. Você aperta o botão, tem um delayzinho aí de uns 2 segundos até ele começar, ele fazer o giro, né? E ligar. Motor de arranque. Aqui tem umas diferencinhas no painel e provavelmente a gente vai ter um pouco de dificuldade daí de mostrar, porque o volante é meio estorvante, né, meu? Na posição que eu fico para dirigir, eu tenho que olhar o painel aqui de cima, ó. Tem na posição que eu dirijo, vou colocar aqui nos meus olhos, ó. Essa parte de baixo do painel eu não enxergo. Então, deixa eu melhorar aqui o zoom. Então eu tenho que vir mais para frente aqui. Aqui você tem... Opa, liguei aqui. Liguei de novo. Mas que burro, hein? Você tem aqui essa alusão aqui, né? Ao carregamento da bateria, quando você está andando. Não tem regeneração por frenagem, como nós já sabemos. E ele passou por aquela atualização que você sabe que antes ele não funcionava direito quando a bateria de chumbo, bateria ácida, não estava com carga acima da metade. E aí agora eles fizeram uma correção e o sistema funciona também, mesmo que a bateria esteja mais fraquinha. Bom, o incômodo é esse volante, né? Foi o que eu te disse. Eu te disse. Ainda que aqui não incomode tanto quanto no 208, mas ainda temos um incômodo. Central multimídia continua aqui, igualzinha, esses detalhezinhos em verde, só que eu não lembro exatamente se eram assim ou se agora é só na linha do 2025. Depois você me conta aí. Configurações de veículo, enfim. Tudo que você já conhece, tanto para poder personalizar, as configurações do display, ó, a cor da tela, pode deixar em azul, em verde ou nesse prata azulado aqui. Deixar em verde para mim deve ser provocação. Vou deixar em verde para agradar o pessoal da Crefisa. Iluminação do veículo, luz de orientação, luz de boas-vindas, farol semiautomático, farol automático. Essa é outra vantagem que tem nesse carro, né? Ele é muito bem equipado mesmo. Serviços conectados, brilho da tela, enfim. E você pode voltar por aqui, ó. Apertou aqui, volta para Home. Aqui você vai direto
nas funções e atalhos e funções do veículo. Câmera panorâmica, detecção de obstáculo próximo, sistema de frenagem automática, controle de tração, reconhecimento de limite de velocidade, alerta de ponto cego e alerta de atenção ao volante. É isso, não tem ACC. Triste, não? Aqui, apertou aqui, já vai sair na página da ventilação, ar-condicionado, climatização, entre outros. Aqui você tem um carregador de celular por indução com refrigeração pelo ar-condicionado. E aqui as teclas de ar-condicionado, travamento central, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro, pisca-alerta e recirculação do ar. Aqui um porta-objetos e aqui você consegue ver a marcha que você tá, né? Ou a posição do câmbio onde está. Foco, João, foco. Aqui o câmbio. Aqui me incomodou um pouco, eu ponho em drive, ó. Olha como fica a manopla, mano. Tudo bem, eu sei que ela vai pro lado. Mas aqui ele deveria ser mais firme, né? Tá bem Fiat isso aqui. Você pega um câmbio manual da Fiat, você engata a marcha, o câmbio fica assim também. Eu não entendi. Não sei se é só essa unidade, se são todas. Quando eu coloco em P aqui, ó, não acontece tanto, mas acontece, ó. Eu não tinha visto isso em câmbios automáticos outros. Bom, coloquei na marcha ré aqui para você ver a câmera 360. Não é a melhor do mundo, mas tá aí, né? Aqui eu não entendi porque que ele não tá mostrando essas laterais aqui. Não sei se a câmera desligou. Ela tá mostrando frente e traseira. Não tem como a câmera ter desligado se não existe câmera no retrovisor, né, João? Minha mulher foi manobrar o carro. Ela falou, acho que quebrou a câmera do lado. Tem tipo uns rajados. Não tem câmera do lado, querido. É uma panorâmica frontal e uma panorâmica traseira. E acabou-se. Aqui temos um detalhezinho que imita a fibra de carbono. Aqui, plasticão duro, como 97,8% dos carros desta categoria. Vamos ver como é que eu vou conseguir mostrar aqui. Acho que vou ter que baixar. Isso, agora eu consigo mostrar. Aqui, pessoal 1. Aí eu tenho o contagiro, né? Pessoal 1 tá com o contagiro ali. É isso. Deixa eu deixar aqui, peraí. Isso. Aí vamos para baixo. Energia, que era o que tava, né? Carrinho ali. Computador. Aqui. Contagiros gira ao contrário. Como era nos Agile. Energia. Não, energia já fizemos, né? Energia, computador, visores. É muito legal, velho. Sinceramente, esse painelzinho 3D é da hora. Condução. Aí vai mostrar pra você ali o esqueminha de condução. Os carros que estão próximos. Mínimo. Vai ficar só ali. Pessoal 1, energia. Vamos deixar no energia. 2 energias. Aqui ele continua com aquele lugar pra você segurar aqui no painel, né? É questão de estilo. E aqui sim eu conseguiria enxergar todo o painel. Mas aí eu teria que arrancar o volante toda vez que fosse descer do carro com a minha perna. Complicado, irmãos. Complicadinho. Deixa eu deixar aqui. A amplitude também não é das maiores. Então, tem que gostar, tá? Tem que gostar. Aqui o banco. Também uma diferenciação. Essa parte aqui. Aqui tem um papelzinho de jogar pra cá. Aqui tem uma garrafinha d'água para você lembrar de se hidratar. E aqui temos mais um porta-objetos. Tem essa parte aqui para você colocar moedas, que é um negocinho emborrachado. Interessante também. E aqui 2 porta-copos barra-latas e freio de estacionamento elétrico barra eletrônico. Bom, vou mandar para eu te contar algumas das coisas, relembrar algumas das coisas que ele já mostrou na primeira passagem por aqui. Mostrar o teto panorâmico, que este não abre. Abre sim, ó. Não é panorâmico, né? Meio panorâmico. Metadinha só. Nossa, mas o botão do teto aqui parece aqueles botão dos Uno, lembra? O Ninho dos anos 90, de abrir vidro. Prêmio.
Elba. Isso aqui eu não lembrava. Ele também não tem o retrovisor eletrocrômico, tá? Mas tudo bem. Carros até 160, 170 mil dá pra aceitar. Quer dizer, eu aceito, né? Aí você, cada um com as suas frescuras. Tem também uma tomadinha USB-A para carregamento aqui e outra USB-C. E ele contempla Android Auto e Apple CarPlay. Vamos lá. Posição de dirigir maneiríssima. Não temos regulagem de altura do cinto aqui. E vamos recordar, vem. Bom, vamos lá. Vou colocar meu cintinho porque este sim salva vidas. Deixa eu pegar aqui. É isso aí, a garrafinha para não fazer barulho. Vamos botar aqui dentro, né? Bom, eu já falei algumas vezes para você que para mim esse aqui é a melhor aplicação possível para esse sistema 1.0 turbo mais câmbio CVT. Muito porque essa plataforma CMP é a mais evoluída dentre todos os carros que usam, incluindo a Smart Car lá da Citroën, incluindo as MLA da Fiat, a de Pulse Fastback. Enfim, são carros diferentes de andar, ainda que tenham o mesmo motor, e obviamente por serem carros diferentes têm respostas diferentes. O que me agrada muito aqui? Esse volantinho ele é ruim para minha ergonomia aqui, mas a direção fica gostosinha com ele. Ele dá uma certa agilidade pro carro, e esse carro já não é muito grande, né? Ele tem 4,30 m, ele fica parecendo menor ainda do que ele é quando você está dirigindo. Mas para mim fica parecendo que eu estou dirigindo com um pratinho de festa na mão. Sabe, aqueles que põem coxinha, esfirra, risole, croquete, né? É, aquele tipo. Uma coisa que me agrada aqui é o bom ângulo de entrada e de saída, mais de 21 graus na frente, mais de 29 atrás e quase 23 centímetros de altura do solo. Isso faz com que eu consiga dirigir sem me preocupar muito com o que acontece lá fora, muito porque também, ainda que eles tenham colocado rodas iguais em todos os carros, o que me irrita um pouco, essas rodas de 17 não deixam transferir tanto do que está acontecendo lá fora aqui para dentro. Por quê, João? Porque a gente já sente um pouquinho a vibração do 1.0 aqui. Ainda que essa plataforma seja muito bem feita, muito bem construída, e tenha aquele toque mineiro lá de Betim, eu sinto mais a vibração aqui do que, por exemplo, olha que fase perigosa, eu sinto vibrar mais aqui dentro com esse carro do que eu percebo, por exemplo, no Fastback. É uma coisa que ficou mais clara agora do que nas outras vezes. Eu não sei nem se pode ser alguma coisa desse sistema PSG, acho que não, né? Acredito que não. Sim, eu estou sentado em cima da bateria aqui e não estou com nem um pouquinho de medo. Na cidade, muito prazeroso o carro, boas respostas, esse câmbio CVT ficou bem bom, e quando você dá aquela aceleradinha, você ainda ouve o tch, tch. Ó, vamos ver. Ouviu? Tch. Tem um espirrinho, pois é. Bobagem, mas pra quem gosta, né? Pra quem tem aquela nostalgia dos turbos dos anos 90 e 2000, turbos feitos na rua, né? Nas oficinas. É o que vocês chamam hoje de kit padaria. A suspensão firme e confortável é a pedra de roseta desse carro aqui. É isso que agrada. Mas foi o que eu falei. Talvez muita gente não se ligue nisso, né? Eu volto a insistir da regra 3, onde menos vale mais. Para mim tem muito valor uma suspensão dessa, tem muito valor a agilidade na cidade, tem muito valor ter uma direção mais rápida, é um carro mais seguro para você andar serpenteando estradas por aí e tal. Ele tem também boas notas no Latin NCAP, diferente do Citroën, por exemplo, que o Basalt zerou, fazia tempo que eu não via um carro zerar, acho que desde o Onix anterior eu não via um carro zerar no Latin NCAP, mas enfim, eu valorizo isso. Ele não tem uma pegada muito boa em velocidades mais altas, isso é desse conjunto mesmo. Ele parece que o CVT funciona melhor, tem mais variações contínuas, apesar que ele varia continuamente, ou seja, o tempo todo, mas esse motor em rotações mais altas, em velocidades mais altas, ele não tem tanto fôlego assim. Eu faço aquele caminho sempre de subida da Aldeia da Serra, um pouco mais rápido, não mostrando para você, para não te incentivar a andar rápido em vias públicas, mas faz parte do meu teste aqui, das minhas percepções.
não senti muita diferença com relação ao que não tem o sistema BSG, mas enfim, quando você precisa de um pouco mais, já está passando ali dos 90, 100 por hora, precisa de um pouco mais de punch, aqui não tem. Isso é desse conjunto mesmo. Eu também acho esse carro pesado, né? Ele pesa quase 1.300 quilos, para o tamanho dele, para 4,30 m, é bastante coisa. Mas é aquilo, né? Você tem que chegar numa alquimia perfeita entre capacidade de segurança nos crash tests, de manutenção da integridade das pessoas aqui, habitáculo indestrutível e tal, mas também agregar todos esses sistemas, né? Mais bateria, um motor, ainda que tenha um cilindro a menos do que sempre teve nesses carros compactos e SUVs médios, SUVs compactos, sistema com a turbina, enfim, são muitos componentes, né? Então acaba ficando mais pesado mesmo, mas o principal é a questão da proteção do habitáculo aqui, a proteção do carro, para você ter mais segurança na hora de um acidente, né? A segurança passiva, não ativa, né? Então, o carro é mais pesado e, enfim, em alta ele fica mais xoxinho mesmo. Mas de resto, sinceramente, eu vou repetir, não senti diferença tanto assim, a não ser esse start-stop desligável infernal, apesar que não é tão infernal assim, porque o sistema, ele suaviza, né, essa entrada da ignição ali, do motor de arranque, mais suave do que um carro que tem start-stop e não tenha um sistema mild hybrid. Mas não tem uma diferença assim tão brutal. Carro agradável. Esse carro aqui tá dando uns soquinhos. Eu não sei se a gasolina que colocaram ela não tá boa, enfim. Ele tá dando, às vezes, umas rateadas. Mas onde você vai, meu filho? Carai, tá louco pra conhecer Deus, hein? Andando na fissura pra conhecer Deus. Eu acho que é desse carro aqui, eu não sei se é esse combustível, mas ele tá dando uns... não deve ser do sistema, né, elétrico, obviamente, porque, como eu te disse, ele não age nas rodas, é lá no virabreque. Mas olha aqui como ele vai bem, ó. Esse barulho foi da garrafa. Ó, essa retomadinha, tipo 40, 80, bem agradável, meu. Esse barulho que você ouviu do tripé, lá tá no porta-mala. Bem gostosinho, é um carro fácil, ele me parece mais leve e menor do que realmente é em baixas velocidades. Esse torque a 1.750 é uma dádiva, né? Ficou muito bom. E o carro, quando você anda um pouquinho mais rápido, pega umas curvas, abusa um pouquinho mais da física, você percebe o quanto essa plataforma é boa. E sim, caberia aqui sim 1.6 THP ou 1.3 T270. O Renegade tem pouco mais de 1.300 quilos e ficaria excelente num carro como esse, se você fizesse uma versão GT como ela deveria ser, com rodas maiores, ainda que complicasse um pouquinho o conforto, não tem problema. E motor 1.3 turbo ou 1.6 THP. 1.6 THP eu duvido, vai usar 1.3 turbo. Mas enfim, poderiam fazer, né? Poderiam colocar um flagship ali, tanto nele quanto no 208. O Peugeotzeiro gosta disso. Tem muito amante de Peugeot. Muitos caras, às vezes, com gostos duvidosos para outras coisas e paixão pelos franceses, ainda que tenham a Itália no sangue e Betim na essência. Façam com que esse carro respire novos ares, desperte o frescor da novidade numa nação de amantes da cultura, tecnologia e especialmente design francês. Façam isso. Surpreenda. O que faltou aqui para mim desde que lançou foi isso. Surpresa. Infelizmente, isso é o mild hybrid. Eu não sei se categoricamente eu duvido que as pessoas estavam esperando por isso. Eu sei que tem que fazer por causa do IPI, pelos compromissos lá com o governo, mover Rota 2030, mover, acho que é um mover agora, né? Eu sei que tem que ter, mas acho que não era isso que as pessoas estavam esperando, as pessoas que gostam mesmo desse carro. Ele já foi a minha escolha mais racional para quem estava precisando de um SUV compacto até 150 mil. Será que agora custando 181 de tabela, 179 de tabela,
e 163 no estoque de fábrica, ele continua sendo? Ó, freia bem também, esse carro é todo bem construído. Ou será que você vai ter opções bem melhores do que ele? Até mais baratos. Não vou nem descer a serra toda, eu vou pegar o retorninho aqui e vou subir. E a gente já se encontra lá no QG para eu te contar o que mudou de agosto do ano passado para setembro de 2025. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, quando ele foi lançado, eu acreditei piamente que as pessoas iam adorar assim como eu adorei. Essa suspensãozinha mais firme, essa boa dinâmica de curvas, essa posição de dirigir que remete mais a um 308 do que, propriamente dito, a um SUV / crossover. Mas não foi isso que aconteceu. Esse é o estranho caso do primeiro carro que começou a vender menos e ficou mais caro. Era mais barato quando vendia mais, e sinceramente 179.990 ou 163.990 com esse estoque de fábrica ficou um pouquinho salgado para ele. A grande vantagem desse carro era vir bem equipado, até com teto panorâmico, meio panorâmico, e custar menos do que versões intermediárias de carros consagrados como o Renegade, T-Cross e até o próprio Tracker. Agora isso se esvaiu. Ainda que você tenha aqui a possibilidade de, em São Paulo, ficar livre do rodízio em virtude do sistema Mild Hybrid, com essa bateria e esse esquema BSG, eu acho que você vai encontrar uma opção melhor e vai passar por isso também, de não precisar deixar o carro em casa nos dias de rodízio. E eu não estou falando nem de Pulse, nem de Fastback, estou falando até do Kia Stonic, que é melhor que esse carro, apesar de ser menor, mas a grande opção para mim é o Caoa Chery Tiggo 7 Max Hybrid Pro Drive, enfim, o Tiggo 7 com sistema também Mild Hybrid, que sai por 159.990, é um carro maior, mais espaçoso e ainda tem todo o sistema ADAS. Por isso, como é que pode? Depois de um ano, o 2008 não seria mais a minha opção, a não ser que voltasse a custar os 149.990, incluindo ainda o sistema Mild Hybrid. E com esta bomba! O bigode deve estar só um pouquinho louco, né? Na casa do vizinho, deitado. Nossa, você não deu uma dessa, só. Não acredito, pai. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @RodaTV, para dúvidas mais profundas, parcerias and parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? A parte boa é que bebe nada, né? Nada, na estrada é um pintacilgo, bebê. Toca a Marceleza, querido, tchau.